É a última parte do texto que fala sobre o toque, né, da sétima trombeta. Vai dizer assim: houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Isso ali no toque da sétima trombeta. Aqui também se derrama a sétima taça. Vamos ler o texto? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do santuário, olha aí, ó. Uma grande voz do santuário, da parte do trono. Você sabe aonde é o trono de Deus? É dentro do santuário. Está ali escrito, estou lendo para você. O trono de Deus está dentro do santuário. Perfeito? E é de lá que o Senhor vai sair. Veja como se encaixa as coisas. Porque o filho, ele entrou no trono, ele entrou no santuário para interceder por nós como sumo sacerdote, e o trono está dentro do santuário. Quando ele se levantar desse trono, né? Assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Quando ele se levantar desse trono, é porque está saindo do santuário. Agora, a Nova Jerusalém, nela não tem santuário, nela não tem templo, mas tem trono. Você veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou frisando isso aqui, ó, batendo a tecla para que você compreenda isso, tá? Então, o que acontece com essa voz que sai do trono, que está dentro do santuário, dizendo: está feito, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. Está vendo ali os terremotos que acontecem? Então, está sendo derramado a sétima taça junto com o toque da sétima trombeta. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus não nos destinou para a ira. De fato, não nos destinou. Por quê? Porque no dia da ira, aqui, no dia do Senhor, estaremos glorificados. Tá? Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Olha aí, gente, como que vai estar realmente, e vai ser forte esse tremor, tá? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. A igreja aqui já vai estar arrebatada, tá? Já vai estar arrebatada porque é ela que vai apedrejar a prostituta, né? Ela e as suas 2 testemunhas, a igreja, lá do céu. Porque a sua praga era muito grande. E sobre o terremoto, Zacarias 14:5 vai dizer, olha só: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Você percebe que há um toque de trombeta, que há um encontro com ele nos ares, que há alarido, voz de arcanjo. Gente, todos os textos se casam, conversam. Tudo é sempre depois da grande tribulação. E isto acontece por quê? Porque no dia da ressurreição, a gente é glorificado, se encontra com ele nos ares, fazemos o juízo, né? Ele sai do templo, porque ele só pode sair para expiar o pecado. Aqui é a expiação do pecado, quando a gente é incorruptibilizado. O sumo sacerdote saiu, ele vem reinar com os santos, tem o terremoto, ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, por quê? Porque as oliveiras se fendem, né, ao meio, e o que mais acontece? É a abertura do 6º selo. Vamos ler aqui, ó. E vi quando abriu o 6º selo, e houve grande terremoto. Você veja que está tudo alinhado, gente, está tudo alinhado. Todos os profetas falam a mesma coisa. É a sétima taça, é a sétima trombeta, é o 6º selo, é a vinda dele, é a mesma coisa. E houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Aí você lê Apocalipse 19, que lá não se viu o céu, tá? Então, por que não se viu? Porque se enrolou, né? E Jesus falou: passarão os céus e a terra. Tá passando, ele está fazendo um novo céu e uma nova terra ali, novos céus no plural, tá? Porque novo no singular é só no reino eterno. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha aí, ó, né? É Apocalipse 16, né? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. O Pai está sentado sobre o trono. Jesus já se levantou do trono. A voz que sai do trono é a voz do Pai, que está lá sentado lá ainda. O Filho já saiu do trono, porque quando sai do trono, ele está saindo do santuário, porque o trono está dentro do santuário. O Filho se levantou e ouve-se uma voz de dentro do trono ainda. Está feito. O Cordeiro vem para fazer vingança, mas aquele que está sentado no trono, que está lá ainda no trono, porque o Filho não se assentou no trono de Davi, você concorda comigo? Ele não se assentou no trono de Davi ainda, mas ele vai se assentar ainda. Mas o Pai está sentado no trono e o Cordeiro já se levantou para sua ira. Você vê como os textos se encaixam, não tem forçação de barra, não tem invencionice. Quando você lê os textos sem simbologia, sem querer ficar fazendo simbolismo, eles são lidos assim, ó, flui com uma naturalidade, né? Você está lendo os textos e você está vendo eles se casando, eles conversando, eles se costurando. Olha o que diz aqui Irineu de Leão sobre esse texto, olha só. Outros chamando o juiz, eu comparando o dia do Senhor a uma fornalha ardente, que é o que Pedro chama também, né? Porque recolhe o trigo em seus celeiros e queima a palha no fogo que não se apaga. Ameaçavam os incrédulos com um castigo que o Senhor fala: ide longe de mim, malditos, para o fogo eterno que meu Pai preparou para o diabo e seus anjos. Isso aqui é o tribunal de Cristo, que está sendo lançado ali no lago de fogo e enxofre, a besta, o falso profeta, né? E todo esse exército, né? O anticristo, a besta, né? O Gog e Magog e o falso profeta. E também de que o apóstolo falava. Ele vai citar aqui Paulo, que ele vai dizer sobre a vinda de Jesus. Eles sofreram a pena eterna da perdição pela face do Senhor e o resplendor de seu poder. Quando virá para ser glorificado nos seus santos e ser reconhecido, admirável nos que acreditam nele. Então, quando que ele vai lançar no lago de fogo e enxofre os seus inimigos? Quando ele vier para ser glorificado nos seus, ou seja, no corpo, nos seus santos. E ele está repetindo o que Paulo falou, porque Paulo está dizendo exatamente isso. Ele não está interpretando Paulo, ele está repetindo Paulo. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, ele está concluindo tudo que ele acabou de falar. Tá? Nova Jerusalém, que vem depois, que ele vai falar sobre isso, que a Nova Jerusalém desce depois dos dias do reino. Ele vai falar da reconstrução da cidade. Leia depois o quinto livro de Irineu, capítulo 30 em diante. Ele vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém, o reino milenar literal, a vinda de Jesus depois do anticristo e a descida da Nova Jerusalém depois dos dias do reino. Aí ele vai dizer o seguinte: se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos.
e serão refutados pelas próprias palavras, sobre as quais discutem, dizem: quando as cidades das gentes estarão despovoadas por falta de habitantes, por que por falta de habitantes? Lembra de Isaías 13, que as pessoas serão como o ouro, vai ser difícil de encontrar gente. Lembra da última aula que nós tivemos, da sexta trombeta, que fala que 1/3 da humanidade será destruída, mas 1/3 já na penúltima trombeta, já morreram milhares e milhares de pessoas. Aí ele vai dizer, ó, vai ter que repovoar todo mundo de novo. Ele vai dizer: quando as cidades das gentes estiverem despovoadas por falta de habitantes, e as casas por falta de homens, e a terra ficará deserta, eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Ele diz ainda: será eliminada para que não veja a glória do Senhor. E depois que isso tiver acontecido, diz: o Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Construirão casas, e eles mesmos habitarão, e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão.